Hermes Trismegisto e a segunda lei do Caibalion, lei da correspondência na prática. O espelho invisível do universo. Por trás de todas as coisas visíveis, existe uma ordem invisível, uma inteligência silenciosa, porém absoluta, que conecta o átomo a uma estrela, o pensamento a uma realidade, o homem a Deus. E foi Hermes Trismegisto, o grande mestre da sabedoria antiga, quem nos deixou uma das chaves mais enigmáticas e poderosas dessa conexão. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Essas palavras, inscritas na tábua de esmeralda, formam o coração da segunda lei hermética, a lei da correspondência. Mas o que elas realmente significam? E, mais importante, como aplicar essa lei no dia a dia para transformar a mente, o corpo e a vida? Hoje, você vai descobrir que nada no universo acontece isoladamente. Tudo é reflexo de algo maior, e tudo o que existe fora de você é um espelho fiel do que acontece dentro. O universo é um espelho. Imagine o universo como um imenso oceano de consciência. Cada gota, cada ser humano, cada pensamento, cada emoção, é uma parte que reflete o todo. O macrocosmo, o todo, e o microcosmo, o indivíduo, são expressões de uma mesma essência. Quando Hermes disse como em cima, assim embaixo, ele revelou uma lei que vai além da filosofia. Ele mostrou que há uma correspondência exata entre os planos de existência, físico, mental e espiritual. Isso significa que as emoções internas correspondem aos eventos externos. A ordem mental cria a ordem material. A harmonia espiritual gera equilíbrio físico e social. Nada é aleatório. Tudo vibra em sintonia com o que você carrega dentro de si. Exemplos práticos. A vida como reflexo interno. Pense em alguém que vive reclamando de tudo. Para essa pessoa, o mundo parece injusto, frio e caótico. Mas se você olhar com atenção, vai perceber que esse caos não está lá fora. Ele começa dentro dela. O universo apenas responde, como um espelho. Por outro lado, há pessoas que enfrentam dificuldades, mas ainda assim irradiam calma e confiança. É impressionante, mesmo nas situações mais difíceis, o universo parece se mover a favor delas. Elas atraem oportunidade. O universo reflete a coerência interior. Por quê? Porque vibram em correspondência com aquilo que desejam. Correspondência entre planos. Hermes ensinava que existem 3 grandes planos de manifestação. O plano físico, o mundo da matéria e das formas. O plano mental, o mundo dos pensamentos e ideias. O plano espiritual, o mundo das causas e da consciência pura. O segredo está em perceber que tudo o que acontece em um plano tem sua correspondência nos outros 2. Por exemplo, um pensamento de medo, plano mental, enfraquece o corpo, plano físico. Uma emoção de gratidão, plano emocional, eleva a frequência e atrai boas experiências, plano físico e espiritual. Uma ação generosa, plano físico, abre caminhos invisíveis, plano espiritual. Nada está separado. O visível e o invisível são apenas diferentes níveis da mesma energia. Como usar a lei da correspondência? A aplicação prática começa com uma pergunta simples, mas transformadora. O que o mundo está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Cada situação, seja uma perda, um conflito ou um sucesso, é uma correspondência de algo interno.
Se há causa em torno de você, talvez haja desordem emocional ou mental. Se há abundância e paz, é sinal de alinhamento interno. Essa é a grande mensagem de Hermes. Não lute contra o espelho. Transforme o reflexo mudando a imagem original. Você não muda o mundo reclamando dele. Você muda o mundo transformando-se por dentro. Um exercício prático. Durante 7 dias, pratique isto. Observe tudo o que acontece à sua volta. Quando algo incomodar, pergunte: em que isso se parece comigo? Identifique o padrão interno: medo, crítica, culpa, insegurança. Trabalhe para transmutá-lo com compreensão e presença. Você vai se surpreender. O ambiente muda. As pessoas mudam. As oportunidades aparecem. Mas, na verdade, foi você quem mudou, e o universo apenas respondeu. O mundo como professor. Cada pessoa que cruza o seu caminho é uma correspondência energética. O amigo que o inspira, o inimigo que o provoca, o desafio que o testa. Todos são professores disfarçados. Eles espelham partes suas que precisam ser reconhecidas, curadas ou ampliadas. Nada é coincidência. A vida é um diálogo constante entre o seu interior e o infinito. E agora eu quero saber de você. De onde você está assistindo este vídeo? Comente aqui embaixo e compartilhe. O conhecimento hermético está alcançando mentes em todo o mundo. No próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo na aplicação prática da lei da correspondência, entendendo como pensamentos e emoções moldam o ambiente físico, e como usar isso para alinhar mente, corpo e destino. A vida como um mapa do invisível. A lei da correspondência, ensinada por Hermes Trismegisto, nos revela uma das verdades mais profundas da existência. Nada acontece fora que não tenha antes acontecido dentro. O mundo físico é apenas o palco. Mas o roteiro, invisível, silencioso e poderoso, é escrito na mente e no coração. E cada um de nós é o autor, consciente ou não. A correspondência nos relacionamentos. Olhe para os seus relacionamentos. As pessoas que você atrai não são aleatórias. Elas são espelhos vivos, reflexos das frequências que você emite. Se alguém o rejeita repetidamente, talvez exista uma parte sua que ainda não acredita ser digno de amor. Se você sempre se envolve com pessoas desleais, talvez exista dentro de si um medo oculto de ser traído. E esse medo cria o campo magnético para atrair situações que o confirmam. O universo não pune nem recompensa. Ele apenas reflete. Hermes diria: a vibração interna cria a correspondência externa. Um exemplo prático. Imagine uma pessoa que vive em busca de aprovação. Ela tenta agradar a todos, evita conflito e se esforça para ser aceita. O resultado? Atrai pessoas que a usam, que testam seus limites e a fazem sentir-se pequena. Mas no instante em que ela reconhece esse padrão e decide se amar, o campo muda. As pessoas desrespeitosas se afastam naturalmente. Novos relacionamentos surgem, baseados em equilíbrio e reciprocidade. A realidade muda quando a correspondência interna é reprogramada. A correspondência na saúde. O corpo físico é o reflexo mais fiel da mente. Cada tensão, cada dor, cada sintoma é uma mensagem simbólica. Quando o coração adoece,
Talvez haja mágoas não curadas. Quando o estômago dói, pode haver ansiedade ou medo reprimido. Quando a garganta fecha, talvez você esteja engolindo verdades que deveriam ser ditas. Nada no corpo é apenas físico. Hermes ensinava que o plano material é o último a reagir. Ele apenas expressa aquilo que já estava sendo cultivado nos planos mental e espiritual. Um exemplo simples. Uma pessoa vive em constante preocupação. A mente está cheia de si, talvez, acho que não consigo. Com o tempo, o corpo começa a reagir. Tensão muscular, gastrite, insônia. O físico apenas corresponde à vibração mental. Mas, se ela começa a cultivar paz interior, através da respiração consciente, da meditação ou da fé, o corpo gradualmente se equilibra. Porque o que está dentro começa a se refletir fora. A correspondência nas finanças. O dinheiro, para Hermes, é energia em movimento. Ele flui ou se bloqueia conforme o nível de consciência de quem o atrai. A pobreza não é apenas ausência de recursos. Muitas vezes é uma correspondência interna de escassez mental. Pessoas que acreditam profundamente que nada dá certo, o mundo é injusto ou nunca terei o suficiente emitem frequências que o universo apenas confirma. Por outro lado, a verdadeira prosperidade começa com um sentimento de abundância interior, mesmo quando o saldo bancário ainda é pequeno. A pessoa sente-se rica em ideias, em gratidão, em possibilidades, e o universo responde à correspondência dessa vibração. Um exercício simples ensinado por muitos hermetistas modernos é o da reprogramação vibracional da abundância. Todas as manhãs, ao acordar, afirme com convicção: sou um campo aberto para a prosperidade. O que eu dou ao mundo retorna multiplicado. Observe como, ao longo do dia, pequenas oportunidades começam a aparecer. Quando a mente se alinha com a frequência do ter, o universo espelha o mesmo estado. Hermes chamava isso de a correspondência vibracional entre planos mentais e materiais. A correspondência na espiritualidade. Você já percebeu como o ambiente em que vivemos parece mudar conforme nosso estado interior? Quando estamos em paz, até o silêncio se torna agradável. Mas quando estamos em conflito, até o canto dos pássaros parece irritante. A espiritualidade funciona da mesma forma. Quanto mais você se eleva em consciência, mais o mundo ao redor reflete ordem, beleza e sincronicidade. Hermes afirmava que a consciência molda a realidade. Quando você desperta para essa percepção, entende que não existe separação entre o humano e o divino. Tudo é expressão de uma única mente universal. O espiritual não é algo fora de nós, é o nível mais profundo da nossa própria natureza. E quanto mais você reconhece essa unidade, mais o universo passa a responder em harmonia. O universo não erra. É comum ouvir as pessoas dizerem: por que isso aconteceu comigo? Mas a pergunta hermética é outra: por que isso aconteceu para mim? Tudo o que chega à sua vida está em perfeita correspondência com seu estado atual de consciência. Nada está fora de lugar. A lei da correspondência é como um GPS cósmico. Ela não erra o endereço. Se você muda a vibração, o endereço energético muda também. E a realidade precisa se ajustar. É assim que milagres acontecem. Não por magia, mas por coerência vibracional. A realidade como um ecossistema de significados.
Hermes dizia que a natureza é o livro de Deus, e o homem é o leitor. Tudo o que existe no mundo externo é símbolo, metáfora e sinal. A pessoa sábia aprende a ler esses sinais, a decifrar a correspondência entre eventos e estados internos. Por exemplo, o trânsito caótico pode revelar o seu ritmo mental desorganizado. Um ambiente silencioso pode refletir o seu momento de introspecção. Um problema financeiro pode simbolizar falta de confiança na própria capacidade de criar. A vida fala o tempo todo, e a linguagem do universo é simbólica. Quanto mais você se torna consciente, mais percebe que tudo ao redor é uma conversa entre o seu eu interior e a mente universal. Nada é acaso. Tudo é correspondência. O exercício do espelho interno. Durante os próximos 7 dias, pratique o exercício do espelho interno. Escolha um evento que esteja lhe incomodando. Pergunte-se: o que isso está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Escreva o que vier, sem julgar. Observe como a situação começa a se transformar à medida que você muda sua percepção. A realidade externa responde à lucidez interna. Reflexão hermética. Como é dentro, é fora. Como é fora, é dentro. Assim se cumpre o milagre de uma só coisa. Essas palavras, atribuídas a Hermes, não são metáforas poéticas. São instruções operativas, um verdadeiro manual de transformação da realidade. Ao compreender que o universo é um espelho da consciência, você se torna o escultor da própria vida. No próximo bloco, vamos mergulhar na aplicação da lei da correspondência para criar harmonia, saúde, amor e prosperidade, com práticas específicas e uma visão profunda sobre como alinhar mente, corpo e alma. Como usar a lei da correspondência para mudar realidades? Agora que você compreende que a realidade é um espelho do estado interno, surge a pergunta essencial: como, na prática, transformar o que está dentro para mudar o que está fora? Essa é a essência da segunda lei hermética, a lei da correspondência, ensinada por Hermes Trismegisto, o sábio que decifrou a estrutura oculta do universo. Hermes dizia: tudo o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Isso significa que cada mudança em sua consciência reverbera nos planos físico, emocional e espiritual, e vice-versa. Nada é isolado. Tudo está interligado. Passo 1. Observe as correspondências ao seu redor. O primeiro passo para usar essa lei é aprender a observar conscientemente. Hermes nos convida a olhar o mundo como um espelho sagrado, e não como um inimigo. Comece prestando atenção nas situações repetitivas da sua vida. Pessoas que sempre o decepcionam. Dificuldades que se repetem no trabalho. Emoções que retornam, mesmo em contextos diferentes. Esses padrões são sinais de correspondência. A realidade está dizendo: olhe para dentro, porque este reflexo vem daí. Por exemplo, se alguém sente que nunca é ouvido, pode ser um reflexo interno de não saber escutar a si mesmo. Se há constante falta de dinheiro, talvez exista dentro uma crença inconsciente de escassez ou indignidade. A observação é o primeiro ato mágico. Ver com clareza é o início da libertação. Passo 2. Transmute a frequência interna. No hermetismo, o segredo da transformação não está em lutar contra o que se vê,
mas em mudar o nível de vibração de onde a experiência é criada. A realidade densa sempre responde à energia sutil. Portanto, mudar pensamentos e emoções é mudar a estrutura invisível que sustenta o mundo externo. Hermes ensina que quem domina o plano interno domina todos os planos. Um exemplo prático. Imagine uma pessoa que vive atraindo conflitos. Ela tenta controlar os outros, mas o ambiente sempre responde com resistência. Quando finalmente decide cultivar serenidade, algo muda. Os mesmos colegas que antes a irritavam passam a colaborar. O ambiente externo se reorganiza para corresponder ao novo campo interno. A transmutação não é mágica, é física, vibracional e inevitável. Por quê? Segundo Hermes, toda energia busca harmonia com o padrão que a gerou. Passo 3. Escreva a nova correspondência. Aqui entra uma das práticas mais poderosas dos hermetistas modernos, a escrita de correspondência consciente. Pegue um caderno e escreva 3 colunas. O que estou vendo no mundo exterior? Exemplo: sinto-me ignorado. Estou sempre sem tempo. Ninguém reconhece meu valor. O que isso reflete dentro de mim? Exemplo: não estou ouvindo minhas próprias necessidades. Qual nova correspondência quero criar? Exemplo: sou ouvido porque me escuto com atenção. Tenho tempo porque priorizo o essencial. Sou reconhecido porque reconheço o valor em mim. Escrever dessa forma alinha mente e emoção. Você cria uma nova estrutura de correspondência e envia ao universo uma frequência coerente. Em pouco tempo, a realidade começa a responder de maneira diferente. Passo 4. Visualize o novo padrão em movimento. Hermes Trismegisto compreendia o poder criativo da imaginação. Para ele, imaginar é dar forma à substância invisível da mente universal. Por isso, visualize o novo padrão como se já existisse. Se você busca harmonia nos relacionamentos, imagine conversas leves, olhares gentis, gestos de amor. Sinta a energia dessa realidade. A imaginação, quando carregada de emoção e fé, se torna a semente vibracional da correspondência. O universo não entende palavras, entende frequência. E o sentimento é o idioma da vibração. Por exemplo, se você visualiza prosperidade, mas sente medo, o que o universo recebe é escassez. Mas se você sente gratidão, mesmo antes de ver o resultado, o universo traduz isso como abundância. Assim, o invisível começa a se moldar no visível. Passo 5. Limpe as correspondências antigas. Nada novo floresce em um campo cheio de ervas daninhas. Do mesmo modo, nenhuma nova realidade se manifesta enquanto antigas crenças continuam dominando o subconsciente. A prática hermética exige purificação vibracional. Não se trata de negar o passado, mas de ressignificá-lo. Uma forma poderosa é o ritual do perdão hermético, inspirado nos antigos textos do Caibalion. Feche os olhos e respire profundamente. Visualize a pessoa, situação ou emoção que ainda o aprisiona. Diga internamente: eu te liberto e me liberto. O que foi denso, agora se torna luz. Inspire fundo e imagine a energia se dissolvendo. Essa prática limpa o campo interno e cria espaço para novas correspondências. Perdoar é reorganizar o fluxo da energia vital. Passo 6.
Torne-se o espelho consciente. A meta final da lei da correspondência não é controlar o mundo, mas compreender que você é o espelho dele. Toda pessoa, situação ou desafio que surge é uma oportunidade de se conhecer mais profundamente. Nada está contra você. Tudo está a serviço da sua expansão de consciência. Hermes dizia que o sábio é aquele que, ao olhar o caos, enxerga apenas um reflexo do próprio interior pedindo ordem. E, ao reorganizar-se internamente, o caos desaparece sem resistência. Portanto, não fuja dos espelhos da vida. Observe-os com gratidão, mesmo quando mostram partes que você preferiria não ver. São eles que revelam onde a luz ainda não chegou. Passo 7. A ação consciente. O último passo é agir em sintonia com a nova correspondência. De nada adianta pensar diferente e agir da mesma forma. Se você quer atrair respeito, haja com autoconfiança. Se deseja prosperidade, haja com generosidade. Se busca amor, haja com amor. A ação coerente sela o ciclo da correspondência. O pensamento planta, o sentimento rega e a ação colhe. Um exemplo real. Uma mulher que vivia endividada começou a praticar o princípio hermético da correspondência. Ela percebeu que sua vida financeira refletia sua desordem interna. Contas espalhadas, bagunça emocional, crenças de limitação. Ao mudar a organização do ambiente e adotar o hábito de agradecer antes de pagar qualquer conta, algo transformou-se. Em poucos meses, as dívidas diminuíram e novas oportunidades surgiram. Ela não forçou o universo, apenas se alinhou com ele. A lei em movimento. Quando você começa a viver conscientemente a lei da correspondência, percebe que tudo tem propósito. O elogio, a crítica, o atraso, o acaso. Tudo é simbólico. Tudo comunica algo. Hermes dizia que o sábio lê o universo como quem lê um livro. Cada evento é uma página, cada emoção é uma linha, e cada decisão é uma vírgula no texto da sua própria evolução. E o mais extraordinário é que, quando você entende essa linguagem, deixa de ser vítima da vida e passa a ser coautor do destino. No próximo bloco, vamos avançar ainda mais. Você vai aprender como criar a harmonia total entre o mundo interior e o exterior, de modo que a realidade se torne um reflexo contínuo da sua paz, da sua clareza e da sua presença. Antes de seguir, me conte nos comentários: de que cidade ou país você está assistindo este vídeo? É fascinante ver como os ensinamentos de Hermes Trismegisto estão unindo mentes e corações pelo mundo. A ponte entre o interno e o externo. Se você realmente quer compreender o poder da lei da correspondência, precisa olhar para dentro. Porque tudo o que existe fora é apenas o reflexo do que vibra dentro de você. Hermes Trismegisto dizia que o homem é o microcosmo do macrocosmo, uma miniatura do universo. Isso significa que as mesmas leis que governam os astros, as galáxias e os ciclos cósmicos também regem os seus pensamentos, emoções e decisões. Essa verdade é simples, mas revolucionária. O que você vê no mundo é o que você é por dentro. Exemplo 1. Relacionamentos como espelhos. Pense em um relacionamento. Quando você atrai pessoas que constantemente mentem ou te decepcionam, a mente tende a culpar o outro. Mas, sob o olhar hermético, o que acontece é um espelhamento. O fora está apenas refletindo algo dentro, talvez uma crença de que você não merece confiança,
ou o medo inconsciente de ser traído. A correção não vem de mudar o outro, mas de ajustar a vibração interna. Ao trabalhar a sua verdade interior, o reflexo muda. Hermes dizia: a harmonia entre os planos nasce da harmonia interior. Quando o seu plano mental se alinha, o plano físico responde. Exemplo 2. A vida financeira. A mesma lei atua na prosperidade. Muitos acreditam que o dinheiro é algo externo, uma força que vem de fora. Mas o dinheiro é apenas a expressão visível da sua relação invisível com o valor. Se, internamente, você vibra escassez, medo, culpa ou indignidade, o mundo físico se reorganiza para refletir exatamente isso. Mas, quando você passa a sentir valor em si mesmo, a acreditar que merece abundância e a vibrar nessa frequência, o fora responde com oportunidades, pessoas e sincronicidades. É a lei da correspondência em ação. Lembre-se, a matéria é um espelho do espírito. Exemplo 3. A saúde e o corpo. O corpo também obedece à correspondência. Uma mente carregada de raiva ou ressentimento cria desequilíbrios químicos que se traduzem em tensão, dores ou doenças. Hermes já ensinava, há milênios, o que a psicossomática moderna confirma. Cada órgão corresponde a uma emoção. O fígado ressoa com a raiva, o estômago com a ansiedade, o coração com a tristeza. Mudar o interno é curar o externo. Por isso, a verdadeira medicina hermética começa na mente, porque ela é o molde invisível do corpo. Exemplo 4. O mundo e o coletivo. Agora pense em algo maior, o mundo. Guerras, crises, desigualdades, tudo o que vemos é uma manifestação coletiva da consciência humana. Se o macrocosmo reflete o microcosmo, então o caos global é o eco das mentes individuais em conflito. O planeta é o corpo coletivo da humanidade. Curar o mundo é curar o indivíduo. Hermes dizia: o homem que se conhece torna-se o mestre da terra. Por isso, cada ato de autoconhecimento é também um ato de transformação global. Como aplicar no dia a dia? Observe os padrões repetitivos da sua vida. Eles não são coincidências, são espelhos. Pergunte-se: o que dentro de mim está sendo refletido por isso? Mude a vibração antes de agir. A correção vem de dentro. Visualize o resultado que deseja e alinhe seu sentimento com ele. Transmute os reflexos negativos. Quando algo te irritar, transforme a reação em observação. O que o reflexo está te ensinando sobre você? Use a correspondência como bússola espiritual. Cada desafio externo indica uma desarmonia interna que pede consciência. O que o mundo mostra é o que você ainda precisa curar. Reflexão filosófica. A lei da correspondência revela que o universo não é um conjunto de fatos isolados, mas uma teia viva de relações. Nada existe fora de contexto. O átomo e a galáxia dançam a mesma dança, só mudam de escala. Assim também você e o universo são um só movimento. A fronteira entre o eu e o todo é apenas uma ilusão criada pela mente racional. O verdadeiro mago hermético é aquele que enxerga o infinito dentro do finito. A lei que revela o universo interior. O princípio da correspondência é, na verdade, um convite.
Um convite para entender que o universo não está fora de você. Ele começa dentro de você. Tudo o que você vê, sente e toca é apenas o eco de uma vibração interna. E essa vibração é moldada pelos seus pensamentos, suas crenças e pela maneira como você enxerga a si mesmo. Quando Hermes Trismegisto afirmou: "O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima", para realizar os milagres de uma única coisa. Ele não falava apenas de uma relação física entre planos, mas de uma ponte espiritual entre a consciência e a realidade. Ele estava dizendo que o todo, o princípio universal, se reflete em você, e você se reflete no todo. Entendendo o poder da lei. Pense nisso. Se o universo é mental, como aprendemos na primeira lei hermética, e se tudo o que há fora reflete o que há dentro, então você é o centro criador da sua própria existência. A lei da correspondência é a confirmação disso. Ela mostra que a realidade é um espelho da mente, e que mudar o reflexo exige mudar o espelho interno. Por isso, o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em compreender-se profundamente. Quando você muda o seu estado interno, o mundo responde. Quando você harmoniza seus pensamentos, o universo reorganiza os fios invisíveis da realidade para alinhar-se à sua nova vibração. Essa é a essência da sabedoria hermética. Autodomínio é domínio do mundo. Como a lei age em diferentes planos. Hermes ensinava que o universo opera em múltiplos planos: o físico, o mental e o espiritual. E a lei da correspondência conecta todos eles. No plano físico, ela se manifesta como sincronicidade, quando o universo parece responder aos seus pensamentos. No plano mental, ela surge como espelhamento, quando pessoas e situações refletem o que você precisa ver. No plano espiritual, ela se manifesta como unidade, quando você percebe que tudo está interligado, que o todo vive em você. Nada é separado. O que você pensa afeta o seu corpo. O que você sente influencia o seu destino. O que você crê molda o mundo que você enxerga. Essa é a arquitetura sagrada da realidade. Exemplos concretos de transformação. Vamos aplicar isso de forma prática. No trabalho, se você acredita que não é valorizado, o reflexo externo mostrará exatamente isso. Colegas indiferentes, falta de reconhecimento, oportunidades perdidas. Mas, quando você começa a agir e pensar como alguém que já é valorizado, o reflexo muda. As pessoas passam a responder diferente, porque a energia mudou. Na saúde, quando você honra o seu corpo como um templo, e não como um inimigo, ele responde com equilíbrio. O corpo físico é o reflexo direto do seu corpo emocional. Nos relacionamentos, quando você se enxerga com amor e respeito, atrai conexões que vibram nessa mesma sintonia. O externo sempre se curva diante do interno. Uma visão filosófica profunda. A lei da correspondência é mais do que uma ferramenta metafísica. É uma chave de consciência. Ela revela que o universo é fractal, uma estrutura que se repete infinitamente em diferentes escalas. O átomo reflete o sistema solar. O coração humano pulsa como o centro de uma galáxia. O ciclo das estações reflete o ciclo da alma. E, se tudo é reflexo, então nada está desconectado. Cada ação,
pensamento e emoção contribuem para a harmonia ou o caos do todo. Hermes Trismegisto dizia: conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o universo e os deuses. Essa é a essência da correspondência. Quem mergulha no próprio ser, descobre o cosmos. O caminho do Adeptus. A partir de hoje, observe o mundo como um espelho. Tudo o que o irrita, ensina. Tudo o que o encanta, revela. Tudo o que o desafia, desperta o poder que ainda dorme dentro de você. Não fuja do reflexo. Use-o como ferramenta de crescimento. Porque cada reflexo é uma mensagem do universo dizendo: aqui está a próxima parte de você que precisa ser compreendida. E quando você começa a usar essa lei conscientemente, o jogo muda. Você para de reagir e começa a criar. Você para de lutar com o mundo e começa a dançar com ele. Você se torna coautor do divino. Agora que você entende o poder da lei da correspondência, aplique-a todos os dias. Observe os sinais. Mude de dentro para fora. E veja como a vida responde como um eco perfeito da sua vibração. Porque tudo o que você busca, harmonia, prosperidade, amor, clareza, já existe em algum plano. Basta alinhar-se a ele. Essa é a verdadeira alquimia hermética. Transformar o interno para manifestar o externo. Se você quer aprofundar esse conhecimento, assista agora aos vídeos sobre as outras leis herméticas, principalmente a lei do mentalismo, que é a base de todas as demais. Os links estão nos cards acima e na descrição. E antes de sair, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário dizendo o que mais te marcou neste ensinamento. Que a sabedoria de Hermes Trismegisto guie sua mente e ilumine o seu caminho. Porque, no fim, o que está fora só existe para revelar quem você realmente é.